Oi, gente. E aí, vocês estão preparados para o capítulo 7 do livro Sapiens, uma breve história da humanidade? O capítulo 7 vai falar sobre sobrecarga de memória. Bom, mas se você está chegando aqui agora e ainda não me conhece, eu sou Rosângela Carvalho e o objetivo deste canal é compartilhar conhecimento por meio da leitura. O capítulo 7 ele vai falar, sobre sobrecarga de memória. O que acontece? Quando a gente começou a se organizar lá em sociedades na Revolução Agrícola, para a gente se organizar, a gente precisa de muitas informações, né? Para manter os impérios, para manter as coisas funcionando, precisava de muitas informações. Ele começa trazendo um exemplo um pouco mais simples, falando sobre futebol. Então ele fala, se você reunir 22 desconhecidos para uma partida de futebol, eles podem jogar futebol, desde que todos saibam as regras do jogo, as ideias imaginadas para o futebol. E ele fala, isso pode acontecer numa escala maior, como nos impérios, nas igrejas, nas sociedades comerciais. Então, se todo mundo conhece as regras, a gente pode funcionar. E aí ele traz dois exemplos, né, pra gente de sociedades assim extremamente grandes e complexas, mas que funcionam porque já está no genoma. Por exemplo, as formigas e as abelhas, quando a gente observa, elas são sociedades bem grandes, bem complexas, mas já está no genoma de cada formiga e de cada abelha se ela vai ser rainha, se ela vai ser operária, se ela vai ser sentinela, o que ela vai ser. Então fica mais fácil de se organizar uma sociedade se as informações já estão no seu genoma, no seu DNA. O que não acontece com o ser humano. A gente não tem a organização da sociedade no nosso DNA. Então, ela é uma ordem imaginada, como a gente viu no capítulo anterior. E para manter essa ordem imaginada, a gente precisa de um esforço consciente para evitar o colapso. E aí esse esforço consciente é que sobrecarrega a nossa memória. Eu vou ler aqui para vocês agora o nosso primeiro trecho de hoje. Os impérios geram quantidades enormes de informação. Além das leis, os impérios precisam manter o registro de transações e impostos, inventários de suprimentos militares e os navios mercantes e calendários de festividades e vitórias. Durante milhões de anos, as pessoas armazenaram informações em um único lugar, o cérebro. Infelizmente, o cérebro humano não é um bom dispositivo de armazenamento para bancos de dados, do tamanho de impérios, por 3 razões principais. Então, o cérebro não é o ideal para guardar as informações. E aí ele vai trazer 3 razões. Vamos lá, a primeira. A primeira razão é que a sua capacidade é limitada. Lembra lá no livro Abundância que a gente falou que nessa era exponencial nosso cérebro não está conseguindo acompanhar porque ele é linear? Então, a capacidade de memória do cérebro ela é limitada. A segunda razão é que os humanos morrem e o seu cérebro morre com eles. E aí ele fala, é possível, claro, você transmitir memórias de um cérebro para o outro, mas depois de algumas transmissões, a informação tende a ser deturpada ou se perder. Haja vista a brincadeira telefone sem fio, né, gente? Quem nunca brincou de telefone sem fio? Você começa falando lá, João anda de bicicleta e termina, Mariazinha foi na praça, não é isso? Então, era um problema também, você não consegue transmitir de forma fidedigna a informação de um cérebro para o outro, né? E ainda tem aquela outra fase, né? De cada conto se aumenta um ponto, né? E a terceira razão, e a mais importante, é que o cérebro humano foi adaptado para armazenar e processar apenas determinados tipos de informação. Então, o que ele quer dizer aqui nesse trecho de determinados tipos de informação? Ele traz pra gente que os caçadores e coletores, eles tinham informações na mente deles sobre botânica, sobre topografia, sobre ser um ser social, mas o cérebro cognitivo não evoluiu para pensar em números, não evoluiu para pensar matemática. Então, se você está olhando para mim agora e está pensando, nossa, eu sempre odiei matemática, nunca consegui pensar nos números. Agora você tem uma desculpa. Nosso cérebro não evoluiu cognitivamente para pensar em números. Só que você tem uma desculpa e tem um problema, porque hoje em dia tudo são números, não é?
Bom, mas eu vou continuar aqui depois dessa questão. Agora, você tem uma razão, né? Você sabe o porquê de você não entender matemática, mas a gente tem um problema porque tudo é matemática. Então, vou ler aqui mais um trechinho aqui. Quando confrontado com a necessidade de memorizar, lembrar e manipular todos esses números, o cérebro da maioria dos humanos se sobrecarregava ou ficava letárgico. Então, lá, né, no início das organizações, para registrar tudo isso que a gente falou, né, os impostos, as navegações, as mercadorias, a gente precisava de inventar alguma forma de fazer esse registro, porque o nosso cérebro, ele já não conseguia mais guardar todas essas informações. Então, foi aí que surgiu o quê? Qual foi o grande invento que expandiu a memória humana? Vocês conseguem me dizer? A escrita. Vou ler mais um trechinho aqui para vocês sobre quando começou a escrita. Os primeiros a superar o problema foram os antigos sumérios, que viviam no sul da Mesopotâmia. Eles conseguiram, né? Eles inventaram um sistema de processamento de dados inventado pelos sumérios, é chamado a escrita. A escrita é um método para armazenar informações por meio de símbolos materiais. Então, hoje em dia, a escrita está em todo lugar, né? A gente consegue ver a escrita aí em todo lugar. Mas, a princípio, ela foi feita, né? Parcialmente, era uma escrita parcial, não era ainda um sistema de escrita completo, para registrar quantidades, gente, para registrar números. Ela não foi criada para escrever poesias ou histórias, como a gente gosta de ouvir, né, as histórias. Então, a princípio, as poesias, as histórias, elas continuavam sendo passadas de forma oral. A escrita, ela foi inventada para fazer registros. Vou ler aqui um trechinho para vocês, que é mais uma questão aqui, que, para variar, né, cada capítulo desse livro, ele sempre nos impacta ou nos indigna de alguma forma, e esse não é diferente. Vou trazer aqui o trechinho que me impactou neste capítulo. Infelizmente, os primeiros textos de história não contêm reflexões filosóficas, poesias, lendas, leis ou triunfos reais. São documentos econômicos monótonos, registrando o pagamento de impostos, a acumulação de dívidas e títulos de propriedade. Quando a gente vê nos dias de hoje, que a gente pensa, será que a nossa vida é só pagar boletos, né? E aí você descobre que os primeiros registros da escrita foram sobre dívidas. O que isso nos leva a concluir? Desculpa, gente. Que a nossa vida é só pagar boletos, né? Não vai muito além disso. Mas hoje, né, graças a Deus, nós temos aí a poesia, temos os pensamentos filosóficos, temos as artes para a gente admirar. E vocês lembram lá no comecinho, já tinha, né? Tem algumas artes rupestres nas cavernas, então assim, o ser humano sempre se expressou de várias formas, mas a escrita inicial, ela veio com o objetivo de registrar números, quantidades. Nossa, desculpa, gente. E aí o autor, ele vai contar um pouquinho mais aqui nesses trechos como surgiram a escrita, onde foram as primeiras civilizações que criaram a escrita, que os sumérios foram os primeiros. Mas em seguida dele, mais ou menos na mesma época, os egípcios também criaram as suas escritas, que é os hieróglifos, né? E um pouquinho mais tarde, em 1200 a.C., por aí, a China também vem com a sua escrita. E de 1000 a 500 anos antes de Cristo, a América Central também vai ter lá a sua representação escrita com os incas, os astecas, os maias, que são as civilizações que têm registros mais antigos na América Central. Então, ele traz essas informações para a gente. E aí eu vou ler mais um trechinho para vocês, e esse trechinho aqui, tem um trecho que eu vou ler para vocês na íntegra, que eu achei assim, é engraçado para a gente ver hoje descolado disso, mas é triste se a gente pensar que isso ainda ocorre. Mas eu já falo para vocês qual é o trecho.
Então ele traz, né, fechando essa questão da escrita. Claramente, o ato de gravar um documento em argila não é suficiente para garantir um processamento de dados eficaz, preciso e conveniente. Isso requer métodos de organização como catálogos, métodos de reprodução como fotocopiadoras, métodos de acesso rápido e preciso como algoritmos de computador, e bibliotecários pedantes, mais consortes solícitos, que saibam usar essas ferramentas. Então, além da escrita, ele fala que nasce aqui a burocracia, né? Que você começa a catalogar todas essas informações e separar em caixinhas, e como isso vai refletir na nossa educação, né? Como que eles começaram a separar as coisas para refletir na nossa educação. Continuo lendo aqui. O que distingue a Suméria, bem como o Egito faraônico, a China antiga e o Império Inca, é que essas culturas desenvolveram boas técnicas de arquivamento, catalogação e consulta de registros escritos. Elas também investiram em escolas para escribas, escriturários, bibliotecários e contadores. Olha só, gente. Já existia escola naquela época, mas com esses objetivos, para fazer os registros. Aí ele traz aqui um trecho de uma escrita que foi encontrada por volta de 4.000 anos atrás de uma escola. Gente, eu fiquei com dó desse estudante, né? Eu até coloquei observação aqui no livro mesmo. O aluno, ele sofre desde sempre, né? Vou ler para vocês. Um exercício de escrita de uma escola na antiga Mesopotâmia foi descoberto por arqueólogos modernos e nos dá uma ideia da vida desses estudantes, por volta de 4.000 anos atrás. Eu entrei e me sentei, e meu professor leu minha tabuleta. Ele falou, tem algo faltando, e me castigou com a vara. Uma das pessoas responsáveis falou, por que você abriu a boca sem permissão? E me castigou com a vara. O responsável pelas regras falou, por que você se levantou sem minha permissão? E me castigou com a vara. O porteiro falou, por que você está saindo sem minha permissão? E me castigou com a vara. O guardião do caneco de cerveja falou, por que você se serviu sem minha permissão? E me castigou com a vara. O professor sumério falou, por que você falou em acadiano? E me castigou com a vara. Meu professor falou, sua caligrafia não é boa. E me castigou com a vara. Gente, quando a gente pensa, né, que eu li recentemente, eu achei que isso já tinha superado essa questão da palmatória, né, que quem é um pouco mais antigo vai lembrar que antigamente existia, né, você dava sua mão à palmatória, né, que tem até essa frase, né, vou dar minha mão à palmatória, e você levava, né, umas reguadas, uns tapas na mão, porque você fazia coisas erradas na escola. Meu pai contava muito sobre isso. E recentemente eu estava lendo um livro e isso ainda é comum, gente. Não é uma coisa que está extinta, não. Isso ainda existe em muitas escolas. Não aqui, não sei, né, nos interiores do Brasil, eu digo, não na minha realidade de escola, porque a gente tem as leis, né, de proteção à criança, tem aí o Estatuto da Criança, que você não pode agredir a criança. Mas ainda hoje, nos Estados Unidos, 50% das escolas ainda usam desses métodos de 4.000 anos atrás, né? Então, olha quanto a nossa escola ainda está ultrapassada. E além disso, o que acontece? O cérebro, ele foi feito para lembrar de coisas de forma livre, de associação livre. Então, você está conversando com um amigo e você fala, lembra daquele dia que a gente tomou sorvete na pracinha, quando a gente era criança? Ele fala, lembro, a gente saiu da escola e foi tomar sorvete e você tinha recebido a sua mesada. Então, a gente vai puxando uma memória pela outra de forma livre. A gente não tem no nosso cérebro compartimentos de caixinhas, como a escola faz com a gente, como eles fizeram por questão de catalogação. Então, não existe a gavetinha da língua portuguesa, da matemática, das ciências, da geografia e da história. Existe um cérebro que funciona tudo ao mesmo tempo. Então, quando a gente lê alguma coisa explicando
o funcionamento do cérebro ou do conhecimento, eles falam, a gente separa isso aqui de forma didática, mas não existe uma separação real das coisas. Então, o nosso cérebro, ele pensa em tudo ao mesmo tempo. E aí, como a escola fez essa separação, e hoje em dia a gente consegue ter todos esses processamentos de dados dentro de um computador, a gente está tendo um problema aí. Então, tudo a gente tem que processar, mas o cérebro não foi feito para isso. Ele foi feito para fazer associações livres. Então, eu vou ler aqui mais um trechinho para vocês. O impacto mais importante do sistema de escrita na história humana é precisamente este. Pouco a pouco mudou a forma como os humanos pensam e concebem o mundo. A livre associação e o pensamento holístico deram lugar à compartimentalização e à burocracia. Então, isso a gente viu lá um pouco na abundância, né? Que tem gente que fala assim que tem medo que as máquinas tomem os seus lugares. E, na verdade, a máquina não vai tomar os nossos lugares se a gente agir como humanos, se a gente recuperar essa forma de pensar holisticamente. Porque o holístico é quando a gente pensa tudo ao mesmo tempo, que é como o nosso cérebro funciona. Então, você não pensa só em matemática, você não pensa só em ciência, você não pensa só em história. Você pensa que você vai fazer uma receita, por exemplo, que tem lá os ingredientes, que é matemático, mas que foi a sua avó que te ensinou, que tem uma história. E que na hora que você mistura ali os ingredientes, é uma química que ocorre com os ingredientes para, por exemplo, ele virar um bolo. Então, tudo isso está acontecendo de forma holística ao mesmo tempo, né? Não é uma coisinha separada de cada coisa. Então, o ser humano, ele tem essa questão, mas a gente tem esse problema. Porque se hoje em dia tudo é registrado em números, para eu conseguir convencer alguém de alguma coisa, eu preciso mostrar dados, né? Já dizem alguns matemáticos financeiros, né? Os números não mentem jamais, né? E é verdade, os números não mentem jamais. Os números, eles não são subjetivos, como a gente falou lá no último capítulo, né? Ele não tem uma concepção subjetiva. A gente não consegue pensar os números subjetivamente. Eles são objetivos. 2 mais 2 é 4 e ponto final. Então, vou ler mais um trechinho aqui para vocês. A gente já está finalizando este capítulo aí da sobrecarga da memória. Uma pessoa que deseja influenciar as decisões de governos, organizações e empresas deve, portanto, aprender a falar em números. Os especialistas fazem o que podem para traduzir até mesmo ideias como pobreza, felicidade, honestidade em números. A linha de pobreza, os níveis de bem-estar subjetivos, o índice de credibilidade. Campos inteiros do conhecimento, como a física e a engenharia, já perderam quase todo o contato com a linguagem humana falada e são mantidos unicamente por notação matemática. Então, aqui um pouquinho antes, ele fala, né, sobre a criação dos algarismos que a gente conhece hoje, né, dos números de 0 a 9, e que eles podem representar qualquer número. Então, eles são extremamente eficientes, né? Essa representação numérica, ela é eficiente e conhecida no mundo todo. Então, todo mundo entende a notação matemática. Daí, os números associados aos símbolos matemáticos, eles tomaram conta do mundo todo. E aí, por exemplo, eu tenho os meus alunos. Para eu provar que os meus alunos aprenderam, eu preciso fazer uma estatística, eu tenho que fazer lá um gráfico de como eles estavam no começo do ano e como eles terminaram o ano. Então, esses tempos tinha um rapaz que eu seguia também, que eu gosto bastante, que é o Endel Favarin. Ele tem a escola Conquer, que é de cursos profissionalizantes, assim, para expandir a sua capacidade profissional. E ele falava isso, né? Uma frase que não é dele, mas eu lembro dele falando: o que não é medido não é visto. Então, hoje em dia que a gente tem aí várias avaliações, IDH, índice de IDH, SAEB, SARESP, por quê? Se eu não transformo o meu trabalho em dados, eu não consigo provar a evolução que ele teve. Então, por isso que a gente tem tantos registros, né? Tantos números, por isso que os números estão aí, né?
permeando a nossa vida. E aí isso me faz lembrar o Pequeno Príncipe, né? Tem um momento lá que ele tem um certo conflito lá no livro, não sei se todos conhecem, mas ele fala dessa questão dos números e que as pessoas sabem os números de tudo, mas não sabem o valor das coisas. Então a gente hoje em dia é muito número, né? Você é um RG, você é um CPF, mas quem é você, pessoa? Onde você está representado nessa história? Então, algum dos pensamentos que eu deixo aqui desse capítulo a indignação a escrita foi inventada para pagar impostos, para fazer registro das suas dívidas. Então a gente vive amarrado a isso desde que o mundo é mundo. Então como a gente se liberta dessa questão, né? Se ela já está incutida na nossa mente há tanto tempo. Se tudo é número, aonde estou eu, pessoa? Onde está o meu pensamento holístico nessa história? E aí eu vou ler o último trecho de hoje para a gente fechar esse capítulo. A escrita nasceu como uma serva da consciência humana, mas pouco a pouco se tornou sua senhora. Nossos computadores têm dificuldades para entender como o Homo sapiens fala, sente e sonha. Portanto, estamos ensinando o Homo sapiens a falar, sentir e sonhar na linguagem dos números, que podem ser entendidos por computadores. Computadores podem acabar por superar os humanos nas mesmíssimas áreas que fizeram o Homo sapiens o governante do mundo: a inteligência e a comunicação. Então, o que está acontecendo? Não são os computadores que vão nos dominar porque a gente está perdendo para as máquinas, é porque a gente está falando só a língua delas. Então, o computador jamais ele vai conseguir reproduzir o cérebro humano. Isso não sou eu que estou falando, eu vou até deixar aqui na descrição do canal o vídeo que eu assisti recentemente do neurocientista Miguel Nicoleles com a filósofa Lúcia Helena Galvão, que eu sempre falo para vocês. É um encontro da ciência com a filosofia. E nesse vídeo, é engraçado porque eu não tinha lido ainda esse capítulo e eu assisti esse vídeo na semana passada antes de eu ler esse capítulo. Ele fala claramente isso, né? Do ponto de vista da neurociência, o computador jamais vai pensar como um ser humano. Mas o que está acontecendo? O ser humano está passando a pensar como computador. Então a gente está vivendo no automático, a gente está processando só dados, não está vivendo holisticamente, não está pensando em outras coisas ao mesmo tempo, só em dados, dados, dados. Então, e a gente é absorvido por isso também pelas redes sociais, porque os algoritmos eles estão lá todo tempo nos mandando informações e nos evitando de pensar, porque quando eu pesquiso uma coisinha ali já chove de informação, então eu não preciso raciocinar. As minhas preferências já estão lá todas nas redes sociais baseadas nos meus dados de pesquisa. Então, a gente só vai perder a nossa capacidade de consciência humana se a gente continuar sendo dominado pela máquina. Então, é isso que eu deixo como raciocínio aí sobre carga de memória. Então, os computadores, eles vieram, a escrita, os computadores, eles vieram para expandir a nossa memória. Então, graças a ele, hoje a gente tem tudo registrado, tudo escrito, tudo reproduzido de forma fidedigna. Então, o meu pensamento, se eu coloquei aqui no livro, como o autor fez, né? Colocou aqui o que ele entendeu sobre a história, o que ele pesquisou, baseado em dados, né, de científicos, em dados de vestígios históricos, mas ao mesmo tempo é um livro escrito por ele, então tem a marca dele, tem aquilo que ele acredita nesse livro, né? E isso está registrado aqui, eu não tenho como mudar o que está escrito, por isso que alguns trechos eu leio para vocês e algumas coisas eu trago a minha compreensão do que eu li para vocês, né? Que é o objetivo deste canal, é dialogar sobre isso e é despertar as consciências. Então esse capítulo, ele traz exatamente isso. Então os computadores e a escrita vieram para nos ajudar, para expandir a nossa memória do nosso cérebro ilimitado, linear, mas se eu tenho mais tempo, porque os computadores eles estão resolvendo esses problemas para mim, o que eu estou fazendo com esse tempo excedente? Né? Eu estou passando mais tempo com a minha família? Eu estou curtindo mais aquele momento de fazer nada, pensando em nada? Ou eu estou pensando numa forma de ganhar mais dinheiro, de produzir mais coisa, de trabalhar mais?
Então, é algumas coisas aí para a gente pensar nessa semana até o próximo capítulo, que eu já dei só uma olhadinha ontem, eu ainda não li, só folhei, mas o capítulo chama Não Existe Justiça na História. Então, preparem-se para os próximos capítulos. Um beijo e até a semana que vem.